A filha abandonou a viúva numa casa queimada, mas o que ela achou nas cinzas mudou tudo. Dona Mariana acordou com o cheiro de fumaça invadindo seus pulmões. Aos 68 anos, ela não tinha mais aquela agilidade de antigamente, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Pulou da cama num susto, o coração batendo descompassado no peito. As chamas alambiam as cortinas da sala, subindo pelas paredes com uma velocidade assustadora. Socorro! Alguém me ajuda! Ela gritou, mas sua voz fraca se perdeu no crepitar do fogo. A casa onde morava há mais de 40 anos se estava virando cinza diante dos seus olhos. Era uma construção simples, de 3 quartos, na periferia de uma cidade do interior paulista. Ali, ela tinha criado sua única filha, a Patrícia. Ali, tinha vivido momentos felizes ao lado do falecido marido, seu Joaquim, que partirá apenas 6 meses. E agora, tudo estava sendo consumido pelo fogo. Mariana conseguiu sair cambaleando, tossindo, os olhos ardendo. Caiu no quintal de terra batida, sentindo calor intenso nas costas. Alguns vizinhos já tinham acordado com o barulho e corriam para ajudar, mas era tarde demais. A casa inteira estava tomada pelas chamas. Chamem os bombeiros! Rápido! Gritava seu Alcides, o vizinho do lado. Dona Amélia, a fofoqueira do bairro, já estava gravando tudo no celular. Gente, olha só a tragédia. A casa da Dona Mariana pegando fogo. Mariana estava em estado de choque, sentada no chão, vendo décadas de sua vida virarem fumaça. As fotos de casamento, as roupinhas do enxoval que tinha guardado da Patrícia, os documentos, as lembranças do Joaquim, tudo perdido. Os bombeiros demoraram quase 1 hora para chegar. Quando conseguiram controlar o fogo, já não sobrava quase nada. A estrutura tinha desabado, restando apenas as paredes externas carbonizadas e um monte de entulho fumegante. Foi aí que Patrícia apareceu. Ela chegou dirigindo seu carro importado, aquele modelo último tipo que ela fazia questão de ostentar nas redes sociais. Saiu toda produzida, com óculos escuros de grife, mesmo sendo ainda de madrugada. Mas o que mais doeu no coração de Mariana não foi a demora da filha em aparecer. Foi o que ela disse. Mãe, olha, eu tô numa situação complicada agora, tá? O Rafael e eu acabamos de comprar um apartamento novo. A gente está mobilando tudo, gastando horrores. Não tenho como te levar para morar comigo agora. Você entende, né? Mariana olhou para a filha sem acreditar no que estava ouvindo. Rafael era o marido de Patrícia, um empresário metido a besta que nunca tinha dado bola para a sogra. Mas Patrícia, minha filha, eu perdi tudo. Não tenho para onde ir. A voz de Mariana saiu fraca, quebrada. Olha, eu vou te dar um dinheiro para você se virar por uns tempos, tá bom? Arruma um lugarzinho para alugar, alguma pensãozinha baratinha. Depois a gente vê o que faz. Patrícia falou aquilo enquanto mexia no celular, nem olhando nos olhos da mãe. Dona Amélia, que não perdia nada, comentou baixinho com seu Alcides. Que absurdo! Abandonando a mãe na hora que ela mais precisa. Essa menina não presta mesmo. Patrícia enfiou alguns trocados na mão da mãe, nem R$1.000 era, e saiu dizendo que tinha uma reunião importante no trabalho. Mariana ficou ali, no meio da rua, com a roupa do corpo toda suja de fuligem, segurando aquele dinheiro que não daria nem para um mês de aluguel. Os vizinhos se mobilizaram. Dona Cleide, que morava 3 casas para baixo, ofereceu o quartinho dos fundos para Mariana ficar por uns dias. Era apertado, mas tinha um colchão e era melhor que a rua. Fica tranquila, querida. Você fica aqui o tempo que precisar, Cleide disse, abraçando a amiga. Nos dias seguintes, Mariana voltou ao terreno da casa queimada. Precisava ver se sobrou alguma coisa, algum documento, alguma lembrança. O lugar era desolador. Tudo tinha virado carvão e cinzas. Ela começou a remexer nos escombros com cuidado, usando um pedaço de pau para não se machucar. Foi quando encontrou a caixinha. Era uma latinha velha de biscoitos, dessas antigas, toda enferrujada e chamuscada pelo fogo. Estava embaixo do que sobrou do guarda-roupa do quarto onde dormia com Joaquim. Mariana lembrou vagamente daquela lata. O marido tinha o costume de guardar bugigangas. Dizia que um dia podia precisar. Com as mãos trêmulas, ela abriu a tampa. Dentro,
Protegidos por um plástico grosso que tinha derretido parcialmente, estavam alguns papéis. Documentos antigos, amarelados pelo tempo. Mariana puxou com cuidado e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Ela leu uma vez, leu de novo e de novo. Não podia acreditar no que estava vendo. Meu Deus do céu! Sussurrou, levando a mão trêmula à boca. Eram escrituras. Escrituras de propriedade. Joaquim, seu falecido marido, tinha comprado 3 terrenos na região quando eles eram jovens, lá nos anos 80. Na época, aquela área era considerada zona rural, longe de tudo, e ele tinha conseguido comprar por um preço irrisório. Mariana nem lembrava direito disso. Tinha sido há tanto tempo. Mas agora, 40 anos depois, aquela região tinha se desenvolvido completamente. Tinha virado área nobre da cidade. Shopping centers, condomínios de luxo, tudo construído naquela área. E os terrenos do Joaquim estavam bem ali, no meio de tudo. Mariana sentou no chão, no meio das cinzas, e começou a chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Era emoção misturada com raiva, alívio misturado com tristeza. Joaquim tinha deixado um patrimônio para ela e ela nem sabia. O homem sempre foi reservado. Nunca falava muito sobre dinheiro, mas tinha se preocupado em garantir o futuro dela. Seu teimoso, por que nunca me contou? Ela falou sozinha, acariciando os papéis como se estivesse tocando no rosto do marido. Naquele momento, seu Alcides apareceu no terreno. Dona Mariana, tá tudo bem? Precisa de ajuda. Ela rapidamente guardou os documentos dentro da blusa. Tá sim, seu Alcides. Só tô vendo se acho alguma coisa que preste ainda. Mas a cabeça de Mariana já estava funcionando a 1000 por hora. Precisava ir numa imobiliária, conversar com o advogado, entender direito o valor daqueles terrenos. E tinha algo mais importante. Precisava descobrir porque Joaquim nunca tinha falado nada sobre isso. Naquela noite, deitada no quartinho apertado da dona Cleide, Mariana não conseguiu pregar o olho. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. A filha que a abandonou, a casa que virou cinzas, os documentos que mudaram tudo. Era muita coisa para processar de uma vez só. E tinha outra coisa que a incomodava. Como o fogo tinha começado? A perícia tinha dito que foi provavelmente um curto-circuito, mas Mariana não se lembrava de nenhum problema elétrico na casa. Tudo estava funcionando normalmente antes dela dormir. Uma sombra de suspeita começou a crescer no fundo da sua mente, mas ela tentou espantar esses pensamentos. Não podia ser. Patrícia tinha seus defeitos, era egoísta, materialista, mas não seria capaz de... Seria? Gente, se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias emocionantes e surpreendentes como essa. Aperta esse sininho para não perder nenhum episódio. E fica aí que a história da Dona Mariana tá só começando. No dia seguinte, bem cedo, Mariana pediu para Dona Cleide emprestar o celular. Ela não entendia muito dessas tecnologias, mas conseguiu achar o número de uma imobiliária no centro da cidade. Marcou uma reunião para aquela mesma tarde. O dono da imobiliária era um senhor chamado Roberto, um homem de uns 50 anos, de óculos barriga proeminente. Quando Mariana mostrou os documentos, os olhos dele brilharam. A senhora sabe onde ficam esses terrenos, Dona Mariana? Sei sim. Ali perto do shopping Cidade Jardim, não é? Roberto quase caiu da cadeira. Minha senhora, a senhora tem ideia do valor desses terrenos? Essa é uma das áreas mais valorizadas da cidade. Cada metro quadrado ali vale uma fortuna. Mariana sentiu o coração acelerar. E quanto seria mais ou menos? Roberto pegou a calculadora, fez algumas contas, conferiu no computador. Quando levantou os olhos, estava pálido. Dona Mariana, sentada. Já estou sentada, moço. Fala logo. Pelos meus cálculos, considerando a metragem e a localização, estamos falando de aproximadamente 8 milhões de reais. Talvez mais, se conseguirmos um bom negociador. Mariana teve que segurar na mesa. 8 milhões? Ela, que tinha passado a vida inteira contando centavos, tendo que escolher entre comprar carne ou frango porque o dinheiro era curto. Ela, que usava as mesmas roupas há anos porque não tinha condição de comprar novas.
O senhor tá de brincadeira comigo, né? Brincadeira nenhuma, minha senhora. Isso aqui é uma mina de ouro. Se a senhora quiser, eu posso cuidar de toda a parte burocrática, atualizar os registros, fazer um inventário com seu falecido marido. Tem uns trâmites legais, mas em uns 6 meses a senhora pode estar com esse dinheiro na conta. Mariana saiu daquele escritório flutuando. Não, ela não estava ficando rica. Ela já era rica e não sabia. Joaquim, seu velhinho calado, tinha deixado um patrimônio para ela. Mas junto com a alegria, veio também a raiva. Raiva de Patrícia, a filha que tinha virado as costas para ela na hora que mais precisava. A filha que tinha enfiado os trocados na mão dela como se fosse uma esmola e disse para se virar. Durante as semanas seguintes, Mariana ficou quieta. Não contou para ninguém sobre sua descoberta, nem para Dona Cleide que a tinha acolhido. Continuou vivendo naquele quartinho apertado, comendo o básico, usando as mesmas roupas velhas. Enquanto isso, Roberto cuidava de toda a papelada. Foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foi seu Pedro, o vizinho do outro lado, que comentou: Dona Mariana, outro dia eu vi um carro parado na frente do seu terreno. Uns homens de terno, medindo tudo, tirando foto. A senhora vendeu o terreno. Mariana estranhou. Ela não tinha autorizado ninguém a entrar no terreno. Foi até lá conferir e viu que alguém tinha colocado uma placa: vende-se. Mas ela não tinha colocado aquilo ali. Depois, Roberto ligou preocupado. Dona Mariana, apareceu uma mulher aqui no escritório dizendo que é sua procuradora, que tem autorização para vender os terrenos. Uma tal de Patrícia. Eu falei que só negocio direto com a senhora, mas ela ficou bem irritada. O sangue de Mariana ferveu. Patrícia, ela tinha descoberto sobre os terrenos, mas como Mariana tinha guardado o segredo absoluto, decidiu investigar. Foi até a casa da filha, um apartamento triplex num dos prédios mais chiques da cidade. O porteiro, que a conhecia, deixou ela subir. Quando Patrícia atendeu a porta, ficou visivelmente incomodada. Mãe, o que faz aqui? Vim fazer uma visitinha. Não pode. É que tá meio bagunçado aqui, sabe como é. Mas Mariana já tinha entrado, e logo na sala, viu algo que fez seu sangue gelar. Em cima da mesa de centro, espalhados, estavam fotos do terreno onde ficava sua casa queimada. Fotos aéreas, documentos da prefeitura, avaliações de terreno. Que é isso, Patrícia? A filha ficou pálida. Ah, isso. É que eu tô vendo umas possibilidades de investimento na região. É mesmo? E desde quando você se interessa por investimentos em terreno? Mãe, não é da sua conta, tá? Olha, eu tô ocupada agora. Você podia ter avisado que vinha. Foi quando Rafael entrou na sala. O marido de Patrícia, aquele homem arrogante que sempre olhava para a sogra com desprezo. Mas dessa vez, quando viu Mariana, ficou claramente nervoso. Dona Mariana, que surpresa! Ele disse, com um sorriso forçado. Aposto que é surpresa mesmo. Mariana respondeu, seca. No caminho de volta para a casa da Dona Cleide, a cabeça de Mariana fervilhava. Como Patrícia tinha descoberto sobre os terrenos? E mais importante, será que o incêndio não tinha sido acidente? Ela lembrou de um detalhe. Uma semana antes do incêndio, Patrícia tinha aparecido lá em casa. Coisa rara, porque a filha vivia arranjando desculpas para não visitar a mãe. Disse que estava procurando os documentos antigos do pai, coisas da época que ele servia o exército. Mariana tinha deixado ela mexer nas coisas do Joaquim à vontade. E se Patrícia tinha encontrado alguma referência aos terrenos naquele dia? E se ela tinha? Não podia ser. Mariana estava ficando paranoica. A própria filha não seria capaz de atear fogo na casa da mãe só por causa de dinheiro. Seria? Decidiu fazer um teste. Ligou para Patrícia de um orelhão, porque ela não tinha mais celular próprio. Alô, filha, sou eu. Ah, oi mãe, que é? Olha, eu estava pensando, aquele terreno onde era a casa, sabe? Tô querendo vender. Preciso do dinheiro para alugar um lugar decente. Você conhece alguém que possa se interessar? Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois,
Com uma voz melosa que Mariana não ouvia há anos, Patrícia disse: "Ah, mãe, que bom que você tocou nesse assunto. Olha, eu e o Rafael estávamos conversando. A gente poderia comprar esse terreno de você. Assim fica em família. Sabe? Que tal uns 50 mil? É um bom dinheiro. Dá para você alugar um apartamentinho e ainda sobra para viver os anos." 50 mil. O terreno valia milhões e a filha estava oferecendo 50 mil. Mariana sentiu uma dor no peito que não era física. Era a dor de descobrir que a filha que ela tinha criado, que tinha ninado, que tinha sacrificado tanto para dar educação e conforto, era capaz de tentar roubá-la descaradamente. "Vou pensar, filha. Depois eu te dou uma resposta." Desligou o telefone com as mãos tremendo. Não era mais suspeita. Era certeza. Patrícia sabia do valor real dos terrenos, se estava tentando comprá-los por uma merreca. E se ela era capaz disso, era capaz de ter provocado o incêndio também. Naquela noite, Mariana conversou com Dona Cleide. Contou tudo. A amiga ficou horrorizada. "Meu Deus, Mariana, você tem que ir na polícia. Isso é tentativa de homicídio." "Não tenho provas, Cleide. Nenhuma prova concreta. Mas eu vou descobrir a verdade. E quando descobrir, a Patrícia vai pagar por tudo que fez." Pessoal, tá gostando da história? Então não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho. Compartilha também com seus amigos que gostam de histórias reais e emocionantes. E continua aí que você ainda vai se surpreender muito com os próximos capítulos. Mariana não era nenhuma detetive, mas tinha assistido novelas, programas policiais a vida inteira. Sabia que, para provar que Patrícia tinha causado o incêndio, precisava de evidências. E para conseguir evidências, precisava de ajuda. Foi procurar o Pedrinho, um sobrinho de Dona Cleide que trabalhava com informática. O rapaz de uns 25 anos, cheio de tatuagem e piercing, ficou intrigado quando a tia Mariana pediu ajuda. "Tia, a senhora quer que eu faça o que exatamente?" "Preciso saber se minha filha contratou alguém para fazer alguma coisa. Assim, tipo, sei lá, eletricista, pedreiro, essas coisas. Nas últimas semanas antes do incêndio." Pedrinho coçou a cabeça. "Posso tentar. Vou dar uma olhada nas redes sociais dela, ver se acho alguma coisa." "Qual o nome completo dela?" "Patrícia Regina dos Santos Almeida." O rapaz começou a digitar no computador. "Caramba, tia, sua filha tem Instagram, Facebook, tudo privado, mas... Opa, achei o perfil do marido dela. Esse aqui é público. Rafael Almeida." Ficaram fuçando juntos por horas. O Instagram de Rafael era basicamente ele se exibindo. Carros importados, restaurantes caros, viagens internacionais. Uma ostentação que deixava até Pedrinho, que já tinha visto muita gente exibida na internet, impressionado. "Esse cara é cheio da grana, tia." "É, ou pelo menos gosta de parecer que é." Mariana respondeu, amarga. Foi então que encontraram algo interessante. 3 semanas antes do incêndio, Rafael tinha postado uma foto na academia. E na foto, borrado no fundo, dava para ver ele conversando com um cara tatuado, tipo motoqueiro. A legenda dizia: "Resolvendo os pepinos bíceps, hashtag foco, hashtag determinação, hashtag negócios." "Esse cara aí do fundo." Pedrinho ampliou a imagem. "Eu conheço esse maluco. É o Boca Torta. Um cara que faz uns bicos meio duvidosos, sabe?" "Que tipo de bicos?" "Ah, tia, melhor a senhora nem saber. Mas ele não é boa companhia, vamos dizer assim." Mariana sentiu um frio na espinha. Rafael, o marido de Patrícia, conversando com um criminoso semanas antes do incêndio. Não podia ser coincidência. "Pedrinho, você consegue descobrir onde esse Boca Torta mora?" O rapaz olhou para ela com os olhos arregalados. "Tia, com todo respeito, a senhora está ficando doida. Esse cara é perigoso. Não pode ir lá procurar ele. Eu só preciso de um endereço. Não vou fazer nada de arriscado. Confia em mim." Contra sua vontade, Pedrinho usou seus contatos e descobriu que Boca Torta frequentava um bar na zona norte da cidade. Um boteco chamado Esquina Duzer, ponto de encontro de gente que não era flor que se cheire. Mariana bolou um plano. Pegou emprestado o celular de Dona Cleide, aquele velho Samsung com câmera,
e foi até o bar numa quinta-feira à noite. Ficou do outro lado da rua, observando. Era perigoso, ela sabia, mas precisava de provas. Boca Torta estava lá, como Pedrinho tinha dito. Um homem na casa dos 40, tatuado da cabeça aos pés, com uma cicatriz torta na boca que explicava o apelido. Ele bebia cerveja na mesa da frente quando um carro parou. Um carro que Mariana reconheceu imediatamente. Era o carro de Rafael. O marido da Patrícia desceu, olhou para os lados nervosamente e se aproximou de Boca Torta. Os dois conversaram rapidamente. Mariana conseguiu tirar algumas fotos, mesmo que tremulas e meio desfocadas. Viu quando Rafael entregou o envelope para o outro homem. Viu o sorriso cínico de Boca Torta ao guardar o envelope no bolso. Quando Rafael foi embora, Mariana esperou mais um pouco. Precisava de mais. Precisava saber exatamente o que tinha acontecido. Tomou coragem e atravessou a rua. Entrou no bar como uma senhora perdida. Aproximou-se da mesa de Boca Torta com um sorriso tímido. Com licença, moço. O senhor não viu um ônibus passar por aqui? Tô perdida. Boca Torta olhou para ela com cara de poucos amigos. Tia, eu pareço guarda de trânsito. Vaza. Ah, desculpa, filho. É que eu tô tão confusa. Minha casa pegou fogo esses dias. Perdi tudo. Minha cabeça não tá boa. Ela viu a expressão dele mudar sutilmente quando mencionou o fogo. Foi quase imperceptível, mas Mariana tinha aprendido a ler pessoas em quase 70 anos de vida. Ele sabia de alguma coisa. Foi? E onde era sua casa? Ele perguntou, tentando soar desinteressado. Ali na Vila Nova. Uma casinha simples. Pegou fogo de madrugada. Quase morri. Boca Torta tomou um gole da cerveja. Pois é, tia. Essas coisas acontecem. Problema elétrico, né? Essas casas velhas. Como o senhor sabe que foi problema elétrico? Mariana perguntou, inocente. Ele percebeu que tinha escorregado. Ah, eu só imaginei. A maioria dos incêndios é problema elétrico, né? Mas Mariana já tinha visto o suficiente nos olhos dele. Culpa. Ele sabia exatamente o que tinha causado aquele incêndio porque tinha sido ele quem causou. Saiu dali com o coração disparado. Tinha as fotos de Rafael entregando dinheiro pro criminoso. Tinha a reação suspeita do Boca Torta. Mas ainda não era prova suficiente para a polícia. Precisava de mais. Foi até a delegacia mesmo assim. Falou com o delegado, seu Arnaldo, um senhor da idade dela que já estava perto da aposentadoria. Seu Arnaldo, eu acho que minha casa não pegou fogo por acidente. A senhora tem provas, Dona Mariana. Ela mostrou as fotos. O delegado olhou com atenção, mas balançou a cabeça. Dona Mariana, com todo respeito, isso aqui não prova nada. Pode ser qualquer transação. O Rafael pode estar comprando um carro, contratando um serviço, qualquer coisa. Eu não posso abrir uma investigação baseada só nisso. Mas esse Boca Torta é um criminoso conhecido. O senhor mesmo deve saber. Sei sim, mas isso não significa que ele causou incêndio na sua casa. A perícia disse que foi curto-circuito, a menos que a senhora tenha algo mais concreto. Mariana saiu frustrada. A justiça não ia ajudá-la. Teria que resolver isso do jeito dela. Foi então que teve uma ideia. Se Patrícia e Rafael achavam que ela era só uma velhinha boba e desinformada, ia usar isso a favor dela. Ia fazer eles se rebelarem. Ligou para Patrícia novamente. Filha, eu decidi. Vou vender o terreno para vocês por 50 mil mesmo. Mas tem uma condição. Preciso que você e o Rafael venham aqui assinar os papéis. E quero que seja num cartório, tudo direitinho. Ah, mãe, que ótima notícia. Pode deixar. A gente vai aí sim. Amanhã pode ser. Pode sim, filha. Mas Mariana não tinha intenção de vender nada. Tinha um plano. E se desse certo, Patrícia e Rafael iam se arrepender amargamente de ter mexido com ela. Gente, não sai daí. A história tá ficando cada vez mais intensa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like pra gente saber que você tá acompanhando. Comenta aí embaixo o que você acha que a Dona Mariana vai fazer. E bora pro próximo bloco que a vingança tá chegando.
Mariana preparou tudo com cuidado. Não marcou num cartório, mas sim no escritório de Roberto, o corretor de imóveis, e pediu para ele ajudar com o plano. Dona Mariana, eu não sei se isso é uma boa ideia. Roberto estava nervoso. Confia em mim. Eu só preciso que eles confessem. O senhor vai me ajudar ou não? Roberto suspirou. Tá bom, mas se der ruim, eu não tô nessa história. Na manhã seguinte, Patrícia e Rafael chegaram pontualmente. Estavam empolgados, sorrindo, provavelmente já contando o dinheiro que iam ganhar revendendo aqueles terrenos. Oi, mãe. Como tá? Patrícia até deu um abraço a Mariana, coisa que não fazia há anos. Tô bem, filha. Que bom que vieram. Vamos resolver logo isso porque eu tô precisando desse dinheiro. Entraram no escritório. Roberto estava lá, com uma cara séria, um monte de papéis na mesa. Bom dia. Sentem-se, por favor. Patrícia e Rafael sentaram, ansiosos. Foi quando Roberto começou. Antes de começarmos, preciso informar alguns detalhes sobre a propriedade. Como sabem, esse terreno onde ficava a residência da Dona Mariana é apenas um dos imóveis da família. Patrícia franziu a testa. Como assim, outros imóveis? O falecido esposo da Dona Mariana, Senhor Joaquim, deixou 3 terrenos na região. 3 propriedades que hoje valem, pelo mercado atual, aproximadamente R$ 8.200.000. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Patrícia e Rafael ficaram brancos, depois vermelhos, depois roxos de raiva. O quê? Patrícia praticamente gritou. Isso mesmo, senhora. A proposta de R$ 50.000 que os senhores fizeram representa aproximadamente 0,6% do valor real da propriedade. Rafael tentou se recompor. Olha, nós não sabíamos disso. Foi um mal-entendido. A gente achou que... Rafael. Mariana falou pela primeira vez, com uma voz firme que ela não usava há anos. Achou que eu era burra? Achou que eu ia entregar de bandeja a herança que o Joaquim deixou para mim. Mãe, não é assim. A gente realmente não sabia do valor. Patrícia tentava se explicar, mas estava suando frio. Ah, não sabia? Mas sabia o suficiente para ir na imobiliária, se passar por minha procuradora. Sabia o suficiente para tentar vender o terreno sem meu conhecimento. Aliás, Patrícia, Mariana se levantou, encarando a filha. Como você descobriu sobre os terrenos? Eu vi uns papéis antigos do pai. Mentira. Esses documentos estavam escondidos numa lata dentro do guarda-roupa. Nem eu sabia que existiam. Como você ia saber? Patrícia estava encurralada. Tá bom. Eu contratei um detetive particular. Depois que o pai morreu, eu queria saber se ele tinha deixado alguma herança escondida. O cara fuçou nos documentos antigos da prefeitura, descobriu sobre os terrenos. Satisfeita? Um detetive particular. E quanto você pagou para esse detetive? Isso não importa. Importa sim. Porque me diz uma coisa, se você tinha dinheiro para contratar detetive particular, por que não tinha dinheiro para ajudar sua mãe quando a casa dela pegou fogo? Patrícia não soube o que responder. Rafael tentou intervir. Olha, Dona Mariana, eu acho que está havendo um grande mal-entendido aqui. Vamos com calma. Podemos conversar, achar uma solução boa para todo mundo. Solução boa para todo mundo? Tipo atear fogo na minha casa. A acusação caiu como uma bomba. Patrícia e Rafael ficaram paralisados. Eu não sei do que a senhora está falando. Rafael disse, mas sua voz tremeu. Não sabe? Então me explica por que você foi visto entregando dinheiro pro Boca Torta 3 semanas antes do incêndio. Tenho fotos. Rafael empalideceu. Patrícia olhou para ele com os olhos arregalados. Rafael, do que ela está falando? Patrícia, não escuta essa velha louca. Ela está inventando. Tô inventando? Roberto, mostra as fotos para eles. Roberto, relutante, mostrou as fotos que Mariana tinha tirado no celular. Eram meio borradas, mas dava para ver claramente Rafael entregando o envelope pro criminoso. Isso não prova nada. Rafael estava desesperado agora. Não?
Então vamos ligar pro Boca Torta e perguntar o que você contratou ele para fazer? Tenho o número dele aqui. Foi um blefe. Mariana não tinha número nenhum, mas funcionou. Não. Rafael gritou, se levantando bruscamente. Não liga para ele. Ele é perigoso. Perigoso? Mas se você não tem nada a esconder, por que tá com medo? Patrícia estava em estado de choque, olhando para o marido como se não o reconhecesse. Rafael, você mandou tocar fogo na casa da minha mãe. Patrícia, escuta, foi um acidente. Eu só mandei o cara dar um sustinho, fazer uns probleminhas elétricos para a casa dela ficar inabitável. Aí ela ia ser obrigada a vender logo o terreno. Mas o idiota exagerou. O fogo ficou grande demais. Eu não queria machucar ninguém. Você quase matou minha mãe. Mas não matou. Ela saiu. Tá viva. E escuta, tudo que eu fiz foi por nós. Por nossa família. Aquele dinheiro ia mudar nossa vida. Mariana estava gravando tudo no celular de Dona Cleide, que estava no bolso, gravando desde o início da reunião. Tinha a confissão completa. Roberto, que estava pálido assistindo tudo aquilo, finalmente falou. Eu acho melhor chamarmos a polícia. Não precisa, disse uma voz à porta. Era o delegado Arnaldo. Ele tinha entrado silenciosamente durante a confusão e ouvido tudo. Rafael Almeida, você está preso por tentativa de homicídio e incêndio criminoso. O resto aconteceu rápido. Rafael foi algemado, berrando que tinha advogados, que ia processar todo mundo, que aquilo era armação. Patrícia desabou chorando, implorando perdão para a mãe, dizendo que não sabia de nada, que tinha sido só o Rafael. Mas Mariana sabia a verdade. Patrícia sabia sim. Talvez não tivesse planejado o incêndio, mas tinha descoberto sobre os terrenos e ficado quieta. Tinha abandonado a mãe quando ela mais precisava. Tinha tentado comprar a herança por uma merreca. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Você não vai me perdoar. Mariana olhou para Patrícia com uma mistura de pena e desgosto. Você é minha filha, mas não sei se um dia vou conseguir te perdoar. Você me abandonou, Patrícia. Me jogou no meio da rua quando eu perdi tudo. E ainda tentou me roubar. Eu vou mudar, mãe. Eu juro. Talvez você mude. Espero que mude. Mas por enquanto, preciso que você saia da minha vida. Preciso de tempo. Pessoal, que reviravolta, hein? Não esquece de se inscrever no canal. Se você quer acompanhar mais histórias incríveis como essa, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aí o que você achou dessa reviravolta. E bora pro bloco final para ver o desfecho dessa história toda. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Mariana. Rafael foi condenado a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio, incêndio criminoso e conspiração. Boca Torta também foi preso, pegando 6 anos como cúmplice. Patrícia não foi presa porque conseguiram provar que ela realmente não sabia do plano do incêndio, mas foi indiciada por tentativa de estelionato ao tentar se passar por procuradora da MAN. Pegou pena alternativa, prestação de serviços comunitários e uma pesada multa. Perdeu tudo. O apartamento de luxo era, na verdade, tudo financiado e cheio de dívidas. Com Rafael preso e sem renda, teve que vender tudo para pagar os credores. Foi morar num apartamentinho de um quarto na periferia. O carro importado foi embora. As roupas de grife, as joias, tudo vendido. Mariana, por sua vez, conseguiu regularizar os terrenos. Como Roberto tinha previsto, o processo levou uns 6 meses. Mas quando finalmente a poeira baixou, ela tinha vendido 2 dos 3 terrenos por R$9.300.000. O terceiro, ela decidiu guardar para valorizar ainda mais. Mas o dinheiro, descobriu, não curava a dor no coração. Não apagava a traição da filha. Não devolvia os 40 anos de memórias que tinham virado cinzas naquele incêndio. Comprou uma casa nova, simples mas confortável, não muito longe do bairro onde sempre morou. Não queria mansão, não queria luxo, queria paz. Usou parte do dinheiro para fazer algo que sempre quis. Criou uma fundação para ajudar idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que, como ela, tinham sido abandonados pela família.
A Fundação Joaquim dos Santos atendia mais de 200 famílias, oferecendo moradia, alimentação, atendimento médico e, principalmente, dignidade. Dona Cleide foi morar com ela. As duas amigas dividiam a casa grande, jogavam baralho à noite, assistiam novela, cuidavam da horta no quintal. Eram felizes na simplicidade. Pedrinho, o sobrinho de Cleide que tinha ajudado Mariana com a investigação, ganhou uma bolsa integral para fazer faculdade de ciências da computação. Mariana pagava tudo. Dizia que era o mínimo que podia fazer por quem tinha sido mais filho para ela naqueles momentos difíceis do que a própria filha. Quanto a Patrícia, bom, ela tentou se reaproximar da mãe algumas vezes. Aparecia na porta da casa, sempre aos domingos, com flores e desculpas. Mariana recebia, conversava educadamente, mas o coração estava blindado. A ferida era profunda demais. Até que um dia, quase um ano depois de tudo, Patrícia apareceu diferente. Tinha cortado o cabelo, não estava maquiada, usava roupas simples. Parecia menor, mais humilde, mais humana. Mãe, eu não vim pedir perdão de novo. Sei que já pedi tantas vezes que as palavras perderam o sentido. Vim só dizer que eu entendo. Entendo se a senhora nunca me perdoar. Eu mereço. Mariana estava regando as plantas no jardim. Parou e olhou para a filha. Senta aí. Apontou para o banco de madeira embaixo da árvore. Patrícia sentou. Mariana sentou do lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo, só o barulho dos pássaros e o vento nas folhas. Sabe, Patrícia, seu pai sempre dizia que dinheiro não define o valor de uma pessoa. Ele viveu a vida inteira trabalhando duro, ganhando pouco, mas sempre com a cabeça erguida. Comprou aqueles terrenos não para ficar rico, mas para garantir que a gente tivesse um futuro seguro se algo acontecesse com ele. Eu sei, mãe. Deixa eu terminar. Ele guardou aqueles documentos em segredo porque não queria que o dinheiro mudasse a gente. Queria que a gente vivesse sem essa pressão, sem essa ganância. E olha no que deu. O dinheiro que era para ser uma bênção quase destruiu nossa família. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Patrícia. Me desculpa, mãe. Me desculpa por tudo. Eu virei uma pessoa horrível. O Rafael me mudou. A ambição me mudou. Mas no fundo eu sei que a culpa é minha. Eu escolhi aquele caminho. Você escolheu. E agora tem que viver com as consequências. Eu sei. E tô vivendo. Moro num AP pequeno. Trabalho num escritório de contabilidade ganhando salário mínimo. Acordo às 5 da manhã para pegar ônibus. É duro. Mas sabe de uma coisa? Eu tô mais feliz agora do que eu era naquele apartamento de luxo. Porque agora eu durmo com a consciência tranquila. Bom, quase tranquila. Porque tem uma coisa que não me deixa em paz. O quê? Saber que eu quase matei minha mãe. Mesmo que não tenha sido diretamente, eu contribuí para isso. Minha ganância, minha ambição, meu egoísmo, tudo isso quase tirou de mim. Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, pegou na mão da filha. Eu não vou mentir dizendo que tá tudo bem. Não tá. Vai demorar muito tempo para eu confiar em você de novo. Talvez nunca confie completamente. Mas eu também não vou fingir que você não é minha filha. Não vou virar as costas para você como você virou para mim. Porque eu ainda tenho esperança que você se torne a pessoa que eu sempre acreditei que você podia ser. Patrícia desabou em soluços. Abraçou a mãe com força, pedindo perdão entre lágrimas. Eu vou provar para a senhora que mudei. Pode levar anos, mas eu vou provar. Então prova. Não com palavras, mas com ações. E quem sabe um dia a gente consiga reconstruir isso aqui. Mariana apertou a mão da filha. Não foi um final feliz estilo conto de fadas. Não teve abraço emocionado com música de filme. Foi mais complicado, mais real, mais humano. Mariana não perdoou Patrícia completamente naquele dia, mas deu o primeiro passo. Nos meses seguintes, Patrícia começou a frequentar a casa aos domingos. Não para pedir dinheiro, não para falar de si mesma, mas para ajudar. Ajudava nas tarefas domésticas, fazia companhia para a mãe e para Dona Cleide, contava histórias, trazia bolo que ela mesma fazia e que no começo eram horríveis, mas ela foi melhorando. Um dia, Mariana teve uma ideia. Patrícia, você trabalha com contabilidade.
né? Trabalho sim, mãe. Por quê? A fundação está crescendo. Preciso de alguém que entenda de números para me ajudar a organizar as contas, fazer os relatórios, essas coisas. Não posso pagar muito, mas eu faço de graça, mãe. Sério, seria uma honra ajudar. E foi assim que Patrícia começou a trabalhar na Fundação Joaquim dos Santos aos finais de semana. Via os idosos que a mãe ajudava, ouvia suas histórias, muitas delas de abandono e solidão parecidas com o que ela quase fez com a própria mãe. Uma dessas histórias a marcou profundamente. Era Dona Adelaide, uma senhora de 75 anos que tinha sido jogada num asilo pela família e esquecida lá por 10 anos. Quando Mariana a encontrou, Adelaide nem falava mais. Tinha se fechado completamente pro mundo. Sabe o que é pior, menina? Adelaide disse um dia para Patrícia, depois de meses de convivência: não é a pobreza, não é a doença, não é a velhice. É saber que as pessoas que você amou a vida inteira não te amam de volta. Isso é que dói. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Patrícia por dias. Ela olhava para a mãe e via o quanto tinha estado perto de transformá-la numa Dona Adelaide, e agradecia a Deus todos os dias por ter tido uma segunda chance de fazer diferente. 2 anos depois do incêndio, num domingo qualquer, Mariana estava sentada no jardim quando Patrícia chegou. Trazia um embrulho nas mãos. Mãe, trouxe uma coisa para a senhora. Mariana abriu. Era um álbum de fotos, mas não um álbum comum. Patrícia tinha garimpeado durante meses, conversando com parentes distantes, velhos vizinhos, amigos de infância. Tinha recuperado fotos antigas, documentos, cartas, tudo que tinha se perdido no incêndio. Eu sei que não substitui os originais, mas quis tentar recuperar pelo menos uma parte da nossa história. Mariana folheou o álbum com lágrimas nos olhos. Ali estava a foto do casamento que ela achava que tinha perdido para sempre. Fotos de Patrícia bebê, fotos do Joaquim jovem, fotos da casa antes do incêndio. Como você conseguiu tudo isso? Fui atrás. Cada foto foi uma aventura. A do casamento, por exemplo, achei com a madrinha da senhora, a tia Zulmira. Lembra? Ela tinha guardado uma cópia. As fotos da casa, consegui com vizinhos antigos. Tem até umas fotos do vô Joaquim que a senhora nunca viu. Achei com um primo dele em Minas. Foi naquele momento que Mariana sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu que talvez, só talvez, pudesse realmente perdoar a filha. Obrigada, Patrícia, de coração. Eu que agradeço, mãe, por não ter desistido de mim. A história de Mariana se espalhou pela cidade. Virou até notícia no jornal local. Idosa abandonada pela filha descobre fortuna em terrenos e cria fundação para ajudar outros idosos. O repórter quis fazer a matéria focando na vingança, no escândalo, mas Mariana não deixou. Não quero falar da parte ruim. Quero falar da parte boa. Quero falar de como algo terrível pode se transformar em algo bonito. Quero falar de segundas chances. E foi isso que ela fez. Usou sua história para inspirar outras pessoas a valorizarem suas famílias, a não deixarem o dinheiro corromper o amor, a sempre darem uma segunda chance. 5 anos depois do incêndio, Mariana estava no jardim com Dona Cleide, Patrícia e Pedrinho. Era um domingo ensolarado. Riam de alguma piada boba que Pedrinho tinha contado. Sabe, Cleide, Mariana disse, olhando o céu, o Joaquim tinha razão. Aquele dinheiro todo não me fez mais feliz. Sabe o que me fez feliz? O quê? Isso aqui. Essa tarde de domingo, com as pessoas que eu amo, rindo de bobagem. A fundação ajudando gente. Saber que dei uma segunda chance para minha filha e que ela aproveitou. Isso sim tem valor. Patrícia, que ouvia tudo, sentiu os olhos marejarem. Levantou e abraçou a mãe por trás. Eu te amo, mãe, e vou passar o resto da minha vida provando que mereço esse amor. Eu sei, filha, eu sei. E ali, naquele quintal simples, sem luxo, sem ostentação, apenas com amor, Mariana percebeu que tinha encontrado o que tinha perdido no incêndio. Não os bens materiais, não as fotos, não a casa. Tinha recuperado algo muito mais valioso, a esperança na humanidade e a capacidade de perdoar.
As cinzas do incêndio tinham destruído muita coisa, mas também tinham revelado algo precioso, a verdadeira natureza das pessoas e o valor real das coisas. E no final, Mariana descobriu que a maior riqueza não estava nos terrenos que Joaquim tinha deixado, mas na lição que ele tinha ensinado, que dignidade, honestidade e amor valem mais que qualquer fortuna. E aí, gente, o que acharam dessa história? Emocionante, né? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Comenta aí embaixo o que você achou do final e qual parte te emocionou mais. E compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir histórias sobre segundas chances e o verdadeiro valor da família. Até a próxima história.